Olá, me chamo Ian Moura e esta é a minha apresentação para a 19ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio. O meu projeto é o Discursos de Distorção, análise comparativa entre as narrativas da pós-verdade e os comportamentos dos sofistas na Grécia Antiga. Trabalho orientado pela professora doutora Juliana Bastos Marques e financiado pelo programa de seu Unirio. Espero que gostem. Então, para iniciar, um pouco de contexto. Os discursos e suas narrativas são o que permeiam as disputas de espaço, poder, dominação, autoridade e legitimidade desde a antiguidade, e nem sempre correspondem à realidade. Distorções de acontecimentos ou construções de pensamento sempre aconteceram. Na contemporaneidade, essas relações se dão principalmente por meio da mídia, e a retórica clássica se faz presente ainda hoje intrincada nos discursos políticos sociais, sendo estes o que configuram e constroem as manifestações políticas, sociais e filosóficas. Essas manifestações retóricas trazem consigo discussões que são feitas desde a antiguidade, sobre sua legitimidade, a autoridade de quem faz o discurso e os liames disso com a veracidade ou não do discurso, e são utilizados atualmente como meios de garantir aos oradores da pós-verdade uma garantia de poder político. As relações de legitimidade na antiguidade helênica eram dadas aos sofistas por trabalharem como lecionadores particulares que ensinavam a seus alunos os mais diversos assuntos. Protágoras e Gorgias são dois nomes importantes desse processo de disputa de autoridade através dos discursos, dialogando diretamente ou indiretamente com Sócrates, debatendo a possibilidade da natureza ontológica ou particular da verdade. A dialética exposta nesses diálogos clássicos permanece atual, especialmente quando se trata dos assuntos da desinformação e das fake news, visto que essas narrativas denominadas pelo neologismo pós-verdade tendem a se aproximar da prerrogativa de Protágoras, determinada pela ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o que seria perceptível a alguém se trataria de algo verossímil e, portanto, verdadeiro, mesmo que não correspondesse a fatos e evidências. É através dessas interações entre a antiguidade clássica e a contemporaneidade pós-moderna na qual a pós-verdade surge como uma forma narrativa de disputas de legitimidade da história e da memória, não correspondente a métodos confiáveis de estudos e que deslegitima processos fundamentados em análise científica que esse processo busca se intrincar, ao tentar relacionar a recepção das ideias retóricas sofistas aos processos de construção e disseminação informacionais. Os objetivos dessa pesquisa são compreender as disputas narrativas que ocorriam em Atenas entre os sofistas e Sócrates e também as disputas narrativas dos adeptos da política pós-factual. Estabelecer uma análise comparativa entre essas duas formas narrativas, respeitando os limites histórico-temporais e, por fim, situar as diferenças e as semelhanças entre os dois modos discursivos e as formas de legitimidade que se constroem através deles. Se tratando de uma pesquisa de origem puramente teórica, que se utiliza de modos de discurso contemporâneos para relacioná-los com métodos discursivos da antiguidade como uma possível recepção clássica, a pesquisa teve como principal fonte a literatura sobre a pós-verdade e fontes primárias dos discursos helênicos clássicos. Através das constatações obtidas pelas pesquisas, foi esquematizada uma análise teórico-historiográfica da construção das narrativas da pós-verdade, estabelecido se elas podem ser relacionadas de alguma forma à recepção dos discursos sofistas. Desta forma, a abordagem metodológica do trabalho foi feita buscando compreender como funcionam as características de legitimidade e autoridade dessas narrativas, e se elas podem ser analisadas comparativamente. A base documental narrativa dos posicionamentos dos sofistas de Sócrates foi primariamente feita através dos diálogos platônicos selecionados, sendo estes Gorgias, o sofista, Protágoras, Teteto e Eutidemo, mediados pelas traduções e notas de Christopher Whewell, Robert Ward e Georgia Sermamogol-Zomaide. A base teórica para a interpretação das nuances filosóficas e sociais que carregam esses discursos foi feita por G. B. Crawford, Eric Robinson e as análises pós-modernas de Barbara Cassin. A análise da erística na sofística clássica foi feita pela leitura de Nehamas e Sermamogol-Zomaide. Para o estudo da pós-verdade,
foram utilizados Matthew D'Ancona, Bruce McComiskey, Lee McIntyre e Harry G. Frankfurt como bases teóricas das narrativas da pós-verdade, de suas construções epistemológicas vinculadas ao meio social, intricadas a relações de obtenção de poder, autoridade e legitimidade de um grupo, seja para manter seus privilégios ou para obter espaços na hierarquia social. Então, foram coletados trechos de discursos que tenham ligações aos processos de construção de desinformação. Através das constatações obtidas pelas pesquisas, foi esquematizada uma análise teórico-historiográfica da construção dessas narrativas e estabelecido se elas podem ser comparadas de alguma forma à recepção dos discursos sofistas. Desta forma, a abordagem metodológica do trabalho foi feita buscando compreender como funcionam as características de legitimidade e autoridade dessas narrativas, e se elas podem ser analisadas comparativamente. Para as reflexões práticas das análises dessas formas de autoridade e legitimidade, foram utilizados os escritos de Michel Foucault, Jason Koenig e Greg Wolfe, John Marinkola e Theon Van Dyck. Os diálogos socráticos com determinados sofistas tinham uma tendência a assuntos e reflexões distintas conforme a natureza do discurso do sofista em particular. Em Protágoras e Teeteto, os diálogos se centravam nas figuras ontológica ou particular da verdade. Ideias estas que voltariam a surgir em discussões mais complexas com o confronto das ideias de verdade, objetividade e razão, a partir de Nietzsche e do pós-estruturalismo. Tais diálogos expressam a natureza relativista sofística. Em Teeteto, é dito que Protágoras afirmava que o homem é a medida de todas as coisas. Nesse mesmo diálogo, a partir dessa constatação, o significado de verdade se torna ambíguo, relativo e estritamente particular, posicionado em contraposição aos expressos por Sócrates, que diz em discordância que, partindo desse ponto, conhecimento se torna percepção. Então não seria necessário nada ensinar, já que o conhecimento já estaria dentro de cada um. Sócrates, após um longo debate, a percepção não poderia ser conhecimento nem mesmo quando se há uma explicação acompanhada de uma opinião verdadeira, e que o conhecimento não pode ser devidamente explicado desse modo, ainda mais quando partido de uma percepção pessoal. O confronto com as metanarrativas, objetividade e o sentido de verdade é uma característica que se faz presente durante alguns períodos da história. E para fins dessa pesquisa, o não pertencimento da verdade é uma forte característica da pós-verdade, sendo ligada ao próximo ponto crucial, a retórica. A natureza da retórica é discutida no diálogo entre Sócrates e Górgias, em que é estabelecido o ideal de Górgias, sendo este que a retórica, a arte da persuasão, seria a mais importante de todas as artes, visto que a persuasão seria a estratégia prima de qualquer curso de ação, usando tanto do ethos, do pathos e do logos para convencer aos outros das suas posições. Sócrates rebate, no entanto, com a posição de que a retórica deveria ter como fim a justiça, visto que mal utilizada poderia trazer atos injustos. Em Eutidemo, há uma satirização de Platão à argumentação sofística, ao denominar a forma argumentativa de Eutidemo e Dionosiodoro como heurística, isto é, projetada para conflito ou discórdia. A heurística é uma forma argumentativa da retórica que tem como objetivo o confronto dos argumentos do oponente para vencer uma discussão, buscando a disputa entre si e não a diplomacia, um consenso ou alguma verdade. A heurística se assemelha ao conceito de bullshit de Harry G. Frankfurt, que se identifica por uma despreocupação com as verdades, ou mesmo as condições da realidade, buscando através da indiferença pela relação de verdade ou mentira, apenas dizer o que pode ser algo que o beneficie na disputa narrativa. A pós-verdade, de acordo com a literatura, tem elementos retóricos muito presentes em sua construção. De acordo com McComiskey, o ethos e o pathos se tornam as principais fontes discursivas nos argumentos da pós-verdade, deixando logos de lado. A pós-verdade ainda tem como característica o uso da tecnologia a seu favor para dotar um público constante
McCominsky demonstra como os oradores da pós-verdade se utilizam dos algoritmos das redes sociais para criar um ambiente propício para que seu público-alvo consuma somente os seus posicionamentos, tornando-se uma bolha política que eficazmente isola o público a seus discursos. É possível concluir que a pós-verdade tem alguns pontos muito relacionados com a sofística clássica, através dos usos da retórica gorgiana e da erística, que se intrinca com o conceito de bullshit, elaborado por Harry G. Frankfurt. No entanto, é preciso estabelecer alguns pontos de diferenciação. A retórica da pós-verdade se apresenta como uma versão disruptiva da retórica clássica, que parece pôr de lado o logos ao utilizar muito mais o ethos e o pathos como fundamentos argumentativos. A recepção da erística aqui acontece de forma diferente, especialmente pelo contexto histórico, onde na contemporaneidade pós-moderna, a verdade não tem a mesma potência que na antiguidade clássica. Além disso, através do meio discursivo tradicional e das relações de disputa no meio tecnológico, a pós-verdade age em formato algorítmico, induzindo ao público as dúvidas propostas pelo orador, que busca causar o conflito, dúvida e ganhar a disputa retórica. O discurso da pós-verdade surge como uma fórmula argumentativa não muito distante da sofística clássica, mas que se utiliza de muitos artifícios erísticos e legitimadores que não seriam possíveis na antiguidade, sendo uma forma de recepção que distorce ainda os fundamentos dos logos retóricos pela erística e que se utiliza da tecnologia como meio de legitimação da autoridade de seus discursos. Essas, no entanto, são as conclusões primárias, visto que é pretendido que o projeto se estenda por mais um ano para melhor compreensão e elaboração dos conceitos aplicados e resultados obtidos. Esta é a bibliografia utilizada durante o projeto. E é isto. Agradeço a todos que assistiram a essa apresentação.